E o Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse 2, ele diz o seguinte para nós, versículo 4: o que eu tenho contra ti é que tu abandonastes o teu primeiro amor. Nós vimos ontem, para aqueles irmãos que estavam aqui, que o Senhor Jesus Cristo se apresenta para a igreja de Éfeso e declara: eu conheço vocês, eu sei dos seus trabalhos, dos seus sofrimentos. Aquela igreja era uma igreja que fazia o certo, fazia a vontade de Deus, mas ela, sem perceber, caiu num esfriamento daquilo que deveria ser mais importante para ela, a sua relação com Deus. E ela, sem perceber, abandonou o primeiro amor. Quem é o primeiro amor? Cristo. E Cristo chega e diz para ela: tenho contra você, igreja de Éfeso, tenho contra você, igreja, que você abandonou o primeiro amor. Nós podemos então perceber, meus irmãos, que Jesus está preocupado com aquela igreja. Ele está dando uma advertência para aquela igreja. A advertência dele no versículo 5 é: lembra-te onde você caiu, lembra, se arrependa e volte a praticar as primeiras obras. Como ontem nós falamos, volte ao primeiro amor. Eu gostaria de falar hoje à noite, nos 3 minutos que me restam, que o caminho de volta indispensavelmente passa pelo diagnóstico, pelo confronto, ele passa pela advertência de Jesus. O caminho de volta ao primeiro amor, o caminho de volta a Cristo, o caminho de Deus passa indiscutivelmente pela correção de Deus. Deus nunca receberá você no caminho dele se você não estiver disposto a se corrigir. Por isso que ele chega para a igreja de Éfeso e diz: lembra-te e se arrependa, porque vocês não poderão continuar como estão. É preciso vocês se corrigirem. Se vocês não se corrigirem, eu vou acabar com a existência de vocês. Eu vou remover, eu vou arrancar o lugar de vocês. Quem quer voltar a sua vida em direção a Deus, precisa estar disposto a ser confrontado, precisa estar disposto a ser diagnosticado como culpado, precisa estar disposto a ser advertido. E Deus faz isso. Por que muitas pessoas não gostam de ouvir a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus adverte, porque a palavra de Deus diagnostica, é assim que diz, que nós não estamos bem. E a pessoa vem para o culto toda desconcertada, a pessoa vem para o culto toda errada, esperando que o seu ego seja massageado, e aí Deus chega e diz: você precisa deixar o seu pecado de lado, você precisa deixar a mentira, o adultério, a prostituição, o engano. Aí a pessoa diz: eu não volto mais naquela igreja, o pastor estava me julgando. Essa pessoa não encontrará o caminho de Deus, porque ela não está disposta a ouvir a correção de Deus. Deus é um bom pai, ele corrige os filhos que ama, ele ama você e ele quer abençoar você, dando a você a oportunidade de se corrigir como crente, se corrigir como marido, como esposa, como filho, como cidadão. Ele quer que você seja transformado, e ele é o único que pode transformar a sua vida. Se você quer voltar-se para Deus, você precisa estar disposto a aceitar, a reconhecer o diagnóstico de Deus. Veja que no versículo 4 ele diz: tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. Esse é o diagnóstico, essa é a advertência. O segundo ponto é: se você
aceita ou não. Se você entende ou não o que Deus está lhe dizendo nessa noite. O que é mais importante? O que você pensa de si mesmo, o que os outros pensam de você, ou o que Deus pensa de você? Então, se você está trilhando ou quer trilhar o caminho de volta ao primeiro amor, é preciso você ouvir o que Deus tem a dizer sobre você. É preciso você estar disposto a ouvir a correção de Deus, mas é preciso também que você reconheça que é necessário isso. Aceite, lembre-se, reconheça que precisa não apenas ser corrigido, mas precisa confessar aquilo que não está agradável aos olhos de Deus. Ele diz: lembra-te e se arrependa. O arrependimento bíblico não é remorso. Remorso é você compreender que errou e sofrer uma angústia, uma culpa por isso. Arrependimento é você reconhecer que errou e sentir um desejo profundo de mudar. O Senhor Jesus Cristo, Ele não quer que você apenas seja corrigido, repreendido. Ele quer dar a você, Ele quer dar a mim, Ele quer dar à sua igreja, Ele quer dar ao mundo a oportunidade de ser transformado. O que significa isso, missionário Ítalo? Que Deus nos dá o privilégio de recomeçar. Se nós quisermos e aceitarmos recomeçar. Terceiro, por último, o versículo 5 diz: pratique aquilo que é prioridade. Pratique as primeiras obras. As primeiras obras são aquelas que não podem ser segundas. As primeiras obras são aquelas que não podem ser terceiras, que não podem ser para depois. As primeiras obras são aquelas iniciais. As primeiras obras são aquelas fundamentais. Tem muitos significados que eu poderia dar para você de primeiras obras, mas o que Jesus está dizendo é: volte para mim. Volte para mim. Se arrependa. Eu te dou a oportunidade de recomeçar, de começar novamente, de voltar para o início. Nunca é tarde. Faça isso, senão eu precisarei vir e eu precisarei punir. Jesus estava dizendo para a igreja de Éfeso: o que vocês precisam é voltar para mim, para o primeiro amor, é recomeçar. Vocês são fortes, vocês são dedicados, vocês são esforçados, mas sem mim, sem o amor, sem a essência, sem a causa verdadeira, legítima, vocês não conseguirão. Porque eu mesmo precisarei retirar vocês. Eu mesmo precisarei remover vocês. O que isso tem a ver, missionário Ítalo, com a minha vida? É que essa palavra de Apocalipse 2 é um alerta de Deus para você, de que não importa o que os outros pensem, ou o que você pensa de si mesmo, é necessário que nessa noite você olhe para si e olhe para Deus e se questione: eu estou vivendo o propósito de Deus para a minha vida? Se não está, Ele quer que você se lembre por que não e se arrependa. Eu não estou vivendo, missionário, o propósito de Deus porque eu estou em pecado, eu estou fornicando. Pois se arrependa, peça perdão e creia que Jesus te dará uma oportunidade de recomeçar e fazer o que é certo. Missionário, eu não consigo. Por quê? Porque eu parei de estudar, eu parei de ler a Bíblia. Pois lembra-te quando foi isso, lembra-te onde você parou e recomece. Se arrependa e Ele está te dando a oportunidade. Missionário Ítalo, eu tenho uma religião, eu faço parte de uma igreja. A pergunta é: se Jesus te chamar hoje à noite, você tem certeza de que os seus pecados foram perdoados e de que você entrará na gloriosa presença de Deus? Se você não tem essa certeza, eu preciso dizer para você
se arrependa dos seus pecados e confesse: Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que sou pecadora, eu reconheço que sou pecador, eu já confessei meus pecados para o pastor, eu já confessei meus pecados para o padre, mas nessa noite eu confesso os meus pecados para o Senhor, e eu peço ao Senhor: me perdoa, transforma a minha vida, Senhor Jesus. Eu não quero ser uma criatura perdida, eu quero ser filha de Deus, eu quero ser filho de Deus. Eu te entrego a minha vida, porque o Senhor é tudo que eu preciso. Faça isso, e Ele garante para você, não sou eu, Ele garante para você que todo aquele, inclusive você, que confessar o nome dele perante os homens, Ele confessará perante os anjos do Pai. Eu não aceitei Jesus para ser evangélico. Eu aceitei Jesus porque eu entendi que eu era pecador e precisava de salvação. Eu aceitei Jesus como Senhor e dono da minha vida, não para ser missionário. Eu aceitei, entreguei minha vida para Jesus para ser salvo. Só que quando Ele me salvou, eu entendi que a salvação é graça, é presente, não é merecimento. Eu não mereço, pastor Carlos Alberto, a salvação, mas Ele me deu a salvação, porque Ele me amou primeiro, porque Ele me amou sem eu merecer. Então o que eu posso fazer? O que eu posso fazer agora é dedicar a minha vida para a glória dEle. O que eu posso fazer é servir a Deus, e aí eu sirvo a Deus não para ser salvo, eu sirvo a Deus porque fui salvo. Eu sirvo a Deus porque eu amo a Deus. Eu sirvo a Deus porque Ele merece tudo que eu puder fazer para a glória do nome dEle. Você crê que Ele merece? Então nessa noite o apelo que eu faço a você é: lembra-te onde você caiu, se arrependa, não deixe para depois. Volte ao primeiro amor. Se você estava afastado da igreja, lembre-se que Jesus ama você. Lembre-se que Ele morreu por você. Lembre-se que Ele está querendo usar a sua vida. Volte ao primeiro amor. É o tema do nosso aniversário, e é o maior significado da mensagem de hoje. Jesus está lhe oferecendo um caminho de volta, e esse caminho, Ele exige de você disposição de reconhecer que precisa voltar aos braços de Deus, e a convicção de que Ele está de braços abertos esperando por você. Amém?